Bom dia, Pastor João Luiz por aqui. Como vocês estão, meus amados e amadas? Mais um devocional para a sua vida. Eu estou lendo Romanos, não sei se vocês estão percebendo, né? Então eu estou no capítulo 8. É muito lindo, é muito grandioso, mas eu quero trazer algo para vocês, bem pouco, mas para ajudar vocês e a mim também. Capítulo 8, verso 1 diz assim: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Jesus Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte. Quando você está unido com Cristo, você está livre da lei do pecado e da morte. Muito bom saber disso, né? Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, Jesus, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, olha isso, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos em acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Queridos e queridas, nós precisamos nos concentrar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos entender algo espiritual. E nós temos que viver, conforme a palavra diz, viver uma vida no espiritual e não viver uma vida no natural. Nós gostamos de falar no carnal. Por quê? Porque se você viver com Cristo, se você viver unido com Cristo, a palavra de Deus te garante, nesse capítulo 8 de Romanos, que diz: já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele nos livrou do pecado, da morte. Então, queridos, nós temos que nos concentrar, como eu disse, nós temos que visualizar, nós temos sim que viver nesse mundo, mas não ser contaminado com as coisas desse mundo. Falando assim, parece que é muito difícil, mas se você tiver uma vida junto com Cristo, devocional, palavra, oração, meditação e viver uma vida tentando cumprir o que você está lendo, você começa a dar passos em caminho a Cristo. Você começa a dar passos em direção de Cristo. Aí a sua vida começa a mudar. Aí as coisas à sua volta começam a mudar, sabe por quê? Você vai começar a visualizar algo que você não visualizava antigamente. E o mais interessante é que no verso 9, olha o conselho de Paulo, ele diz assim, vocês porém, aqueles que aceitaram a Cristo, vocês porém não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus realmente vive em vocês. Que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Começa a ficar grave a conversa, entendeu? É muito bom ler a Bíblia, irmãos. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida porque vocês foram aceitos por Deus. Então o seu corpo pode até morrer, mas o seu espírito viverá porque vocês foram aceitos por Deus. Como que você é aceito por Deus? Aceitando a Cristo como seu Salvador. E vocês, conforme diz esse aqui do 9, não devem viver uma vida como a natureza humana, mas como uma vida no Espírito de Deus. Irmãos, quando eu leio isso, eu lembro
em Mateus 5 das bem-aventuranças. Eu acho que se você conseguir viver as bem-aventuranças, que não é nada fácil, você vai estar vivendo no Espírito. Então a minha oração essa manhã é que você entenda algo de Deus para sua vida, que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus devem viver uma vida de acordo com o Espírito de Deus, não de acordo com a natureza humana, de acordo com a natureza deste mundo, conforme a lei rege esse mundo. Você tem que viver aqui, obedecer às leis. Claro, eu não estou falando para você não desobedecer, mas você tem que obedecer a lei de Deus em primeiro lugar. Então, a minha oração é que eu e que você consiga viver e entender a lei de Deus. Que o Espírito de Deus nos preencha de tal maneira que nós consigamos fazer isso automaticamente, sem ficar errando, sem ficar fazendo coisas que desagradam a Deus. Então a minha oração é que nós consigamos viver uma vida no Espírito. Deus abençoe, fique com Deus e que você tenha uma semana, um final de semana, aliás, maravilhoso, na presença de Deus. A minha oração é essa, em nome de Jesus. Amém.